Bom dia, boa tarde, boa noite, que a gente nunca sabe a que horas vai ser assistida. Hoje nós temos a Eleonora Menicucci como entrevistada, super especial, né? E o Mauro eventualmente vai colocar umas matérias ou outra, ah, enfim, logo em seguida, né? Léo, você quer dizer bom dia para os nossos ouvintes e Claro, assistentes? né? Faz parte, no mínimo, da boa educação. Bom dia a todas e todos, ouvintes. É, é um prazer enorme estar aqui Uhum. e poder conversar, dialogar com a minha grande amiga Raquel Moreno. Perfeito. Me conte uma coisa. O Alckmin, com relação disse que tinha a impressão que, desde que se entra na vida pública, nunca viu nada de parecido. E a impressão que se tinha é que não havia gestão e que tudo era decidido absolutamente aleatoriamente. Há apagões de dados, né? E questionados sobre. A verdade é que o governo Lula não tem como saber o que precisa ser feito com base nos indicadores, porque eles não existem. Você que fez parte do governo provisório, Não, uh, não é governo provisório. Vamos botar. vamos corrigir. Então tá. Esquece. Eu Ah, fui convidada para compor a coordenação do grupo de transição temático das mulheres. aham, E esse grupo era composto por 12 companheiras uhum, brancas, negras, de mais considerando e respeitando a diversidade regional. aham, tá. E então foi muito importante. Uhum, E este grupo que escolhe a relatora e a coordenadora, né? Que fui eu. Um grupo extremamente capaz, foi um uhum, grupo de companheiras militantes, feministas, a grande parte com experiência em gestão e, uhum, e outras não, mas advogadas, atuais gestoras que estão no governo, a uhum, TPS, e, e são técnicas de políticas sociais, ex-ministra como eu, uhum, ex-gestoras públicas, militantes, uhum, enfim, e foi escolhido pelo Grupo Nacional da Transição. uhum, Nós não tivemos possibilidade de escolha. uhum, Então, foi um grupo que trabalhou muito bem, com muita competência, e uhum. nós fizemos primeiro um diagnóstico da situação das políticas para as mulheres Sim. no governo. E por que isso? Primeiro, nós fizemos um diagnóstico. Desculpa, mas de tanto falar, a minha voz está. Tá certo. E eu já sou rouca. Aham, Nós primeiro pontuamos o desmonte uhum, o desmonte das políticas públicas e o desmonte orçamentário. uhum, Veja bem, depois nós pontuamos o orçamento, que eu deixei quando a companheira Dilma foi golpeada, que eu estava como ministra. sim. Na realidade, eu sou a última ministra, que se Uhum, pode chamar de ministra, uhum, que as outras nós não consideramos.
e depois os decretos que seriam indicados para revogaço. Uhum. Existe Tá. uma lei federal e que toda a transição cumpriu da proibição de divulgar o que nós encontramos. A não ser, porque é crime. Aham. Tá. Se vazar é crime. Tá. Enquanto não chegar nas mãos do presidente Lula. Uhum. Ok. E, por alto, nós encontramos um desmonte de todas as políticas públicas, todas, Eu sei, eu vi. sobretudo do enfrentamento à violência contra a mulher e a autonomia econômica. Uhum. O desmonte é tamanho que, fora as políticas, quando nós fomos na sede da atual Secretaria de Política para as Mulheres, Uhum. nós ficamos assim, impactadas para o mal. Ela é no centro de Brasília, Sim. o prédio caindo aos pedaços, concessão de uso para a União, onde fica o IBGE, o elevador não funciona direito. Então, a representação do desmonte. Uhum. E chegando lá, o andar que Uhum. para começar, não tem nem placa na porta do prédio. É um andar que parece um órgão de um município pobre. Sei. Então, E o programa Mulher Viver Sem Violência virou programa Mulher Segura e Protegida. Como assim? Não, Seguro não, e protegido? não Uai. posso falar, não sei. Tá. É a concepção deles, da Damari. Então, o Certo. que nós vimos, Raquel, Hum. foi que há uma diferença ideológica e política de projeto. Claro. O nosso projeto político do PT, Uhum. tanto no mandato da Nilceia como no meu, que Uhum. começou com a Irine, Uhum. um mandato que tinha como determinação a mulher como sujeito de direitos. Uhum. Todas as políticas para a garantia dos direitos das mulheres. Uhum. E lá é um projeto político onde a mulher está submetida, subsumida na família. Sim. Por isso que chama Ministério da Família. Da família. Aham. Nem sequer é das famílias. Puxa vida. E aí, orçamentário? Eu deixei 260 milhões para as políticas transversais e 360 milhões para as casas da mulher brasileira. Sim. O orçamento previsto hoje é 23 milhões, sendo 13 para as casas, 7 para as políticas transversais Uhum. e 3 que nós garimpamos em outros ministérios e vimos que tinha alguma coisa lá com mulher. Uhum. Alguma coisa. Não é uma ação. Uhum. Então, nós estamos propondo uns 8 decretos para serem revogados e a Uhum. volta, porque quando nós colocamos a criação de um ministério, é a transformação da secretaria em ministério. Sim. Compromisso do presidente Lula. Sim. Entendi. Né? Uhum. E agora,
é do tamanho, será do tamanho que o orçamento, que couber no orçamento. Claro. Orçamento Então, já cortado, né? Inclusive. está lá no Congresso. Tá. Inclusive, as casas da mulher hoje são todas, não estão sob a gestão da União, estão sob a gestão dos estados. E a União não tem nenhum dado para nos passar. Puxa vida. Então, ele é muito maior. Elas não têm dados de quais estão funcionando, de quantas mulheres estão batendo. O 180 foi acoplado ao Disque 100, que é o Disque de Criança, e passado para a ouvidoria. Elas não tinham dados do Disque 100, nem do Disque 180. Que E louco. quando eu saí no golpe, nós tínhamos transformado em Ligue 180, onde eram 350 atendentes especializadas, treinadas, que a mulher, lá no mais longínquo município, ligava, se assim ela o desejasse, o boletim de ocorrência já era feito. Perfeito. Então, tirava a mulher também desse ciclo de tortura que é de ir para um lugar, vai para o outro, vai para aquilo que a gente fala como feminismo. Então, um desfinanciamento pesadíssimo. E a última coisa, nós pedimos informação sobre aonde foram aplicados os recursos, dos dinheiros que eu deixei. Não sabemos. Ai, ai, ai. Tudo prêmio. Selo. Então, é uma reconstrução. E isso que você leu, que o Alckmin falou, eu concordo e afirmo mais ainda. Está difícil minha fala também. Nunca houve, porque veja, a transição do Fernando Henrique para o Lula foi civilizada. Absolutamente. Eram adversários, Sim. não inimigos. Sim. A transição do Lula para Dilma foi espetacular. E da Dilma para Dilma, nós não precisamos, porque nós continuamos como ministro. Agora, essa transição tinha mais de... Tinha quase 2.000 pessoas no CCBB, trabalhando em grupos temáticos, de forma absolutamente coletiva, democrática, silenciosa. Foi um sopro de esperança democrática. E o CCBB, para mim, é muito significativo, porque a sede da SPN era lá. Opa! Foi no mesmo andar. Certo. Vocês deixaram uma casa da mulher brasileira para cada capital, né? Mas não. Inauguramos a de Campo Grande, a de Brasília e a de Curitiba. A de Brasília está fechada, porque houve um tombamento do terreno, que o governo federal não consertou, nem tampouco o estadual. E
eles construíram um prédio, nas cores e tudo. Está funcionando. A de Curitiba está com desvio de função. Aí o governo do Maranhão, Flávio Dino, e do Ceará, Camilo Santana, inauguraram e eu fui. Não como ministro. Sei. A de Boa Vista também está. A Deus dará. E a de São Paulo, você sabe, está terceirizada para a Avon. Ai. Não é a gestão que faz. Certo. A gestão pública. Terceirizada pela Avon e as psicólogas são psicólogas estagiárias. Ai, meu Deus do céu. Mackenzie. Não tem um quadro. Eu sei porque eu trabalho em Heliópolis, junto ao CDCM lá, mas muitas mulheres vão na casa. É uma casa maravilhosa. É. Agora, demorou muito para inaugurar a casa, a gente não entendia por quê, e o movimento de mulheres, a Casa de São Paulo, e o movimento de mulheres foi proibido de participar da inauguração. Eu sei. Que coisa mais chocante. E quando eu vim lançar a pedra fundamental, era no governo nosso, do Haddad, a Denise, que era secretária, foi aberta ao público. Teve a mulherada toda lá, as feminismo, tudo. E para ficar na questão da violência contra a mulher, a Damares também proibiu a discussão da violência contra as mulheres, da igualdade de gênero nas escolas. Não só nas escolas, mas ela assinou. A questão internacional é muito grave. Ela revogou todos os decretos, todos os pactos internacionais de Costa Rica, da CSW, que nós havíamos assinado e participado ativamente, na CEPAL, e participou e liderou o tratado internacional mais conservador de defesa do fundamentalismo mundial. Ela, o Erdogan, toda essa turma de direita da Hungria. Que chocante, não? É muito dramático. E é mais dramático porque, com a liberação do porte das armas, o feminicídio foi para mais de 60% por arma de fogo. Nossa, mãe. Chocante. Nós colocamos isso como uma das grandes alertas. Tá certo. Bom, e saindo da questão da violência e entrando na questão do trabalho, porque, afinal de contas, a Simone de Beauvoir diz que a gente só se liberta através do trabalho, o Lula está falando hoje em dia, da igualdade salarial. É uma bandeira e nós colocamos como uma das prioridades para os 100 dias. Perfeito. E a política de cuidados, que é fundamental. A política de cuidados é fundamental, né? Perfeito. Porque cabe à mulherada cuidar dos idosos, dos velhos, dos doentes. Nunca cabe porque foi naturalizado, né? Que a mulher é que cuida. Sim. Nós tiramos esse conceito e colocamos o cuidado como uma política pública de responsabilidade do Estado. Tá, perfeito. E que mais vocês recomendam? Autonomia econômica. Tá. E o que mais vocês recomendaram para o governo Lula? Não, é isso que eu não posso falar. Aí. Não, ué. Tá. É crime. Ok, perfeito. Não, recomendamos retomar o ministério, recomendamos
o Mulher Sem Violência, o 180, o Pró-Equidade de Gênero, o, o Observatório da Igualdade de Gênero, Uhum. a violência obstétrica passar a incorporar novamente o quadro das violências. Né? O quadro da violência obstétrica é chocante, né? É chocante, é chocante. Eu tenho Uhum. muita expectativa que o ministro ou a ministra da Saúde, que é o que estão falando, com muito orgulho, faça o Ministério, reabra as áreas, reabra tudo, sobretudo o SUS, porque quem mais morreu na pandemia? Mulheres negras e pobres. Sim. Ok. Né? Perfeito. E a nossa Secretaria de Ações Articulação Institucional e Áreas Temáticas, que faz a parceria, a intersetorialidade com os outros ministérios, ela, na área da saúde, na educação e na cultura, fundamental. E na participação política, né? Perfeito. E nós queremos paridade também. Uhul! Paridade nos ministérios, é isso? Paridade nos cargos de direção. Cargo de direção. Perfeito. Maravilhoso. Porque o Lula anunciou 5 homens brancos, né? No primeiro Homem momento, branco. e o movimento feminista chiou, né? Não só o Reclamou. movimento feminista, o movimento negro. Tá, perfeito. Porque nós e a igualdade racial pontuamos a necessidade dessa paridade de homens e mulheres e a necessidade de gênero e a necessidade de, se não paridade, claro, mas aumentar o número de negros e negras nos cargos de direção de primeiro escalão. E tem também o Ministério da questão indígena. Povos né? originários. Eu encontrei muito com a Sônia Guajajara. E o que ela te contou? Nada, é a mesma coisa. Tá. Nós tivemos reuniões bilaterais. Perfeito. Muito animada, muito determinada, também com muita esperança. Tá. E mesmo que povos originários, num primeiro ano, não entre como ministério, entra como uma secretaria, como nós éramos. Certo. Com status de ministério. Porque é a primeira vez. É a primeira vez. É um gol. Perfeito. Aliás, um golaço, não um gol. Porque você, Raquel, como eu, que somos fundadora do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, eu tenho muito orgulho de falar fundadora. Perfeito. Então, eu também. Nós conhecemos o Lula. Nós conhecemos a sensibilidade dele. Nós conhecemos o grande estadista que ele é. Na minha opinião, não existe outra pessoa igual a ele na América Latina. Sim. Portanto, ele está sendo pressionado por todos os lados. Para o bem e para o mal. Tá. E é esse grande homem que nós duas consideramos que vai governar o país. E eu acredito na sensibilidade dele para temas sensíveis, sabe? Acredito mesmo, Raquel, não estou fazendo... Não, perfeito. Eu também acredito. Porque
Se não acreditar, minha filha, nós fechamos o boteco. Ué, não é? Tá certo, tá certo. E E agora, que como... ele vai ser pressionado, está sendo difícil. Se você me perguntar quais são as mulheres que estão indicadas para ministra, eu não sei, porque como eu não vou, eu não quero, Hum, eu acho sim. que tem hora de passar o bastão. Uhum, Tem mulheres novas do Brasil inteiro, uhum, com muita competência, e ninguém nasce sabendo, uhum, todo mundo aprende fazendo. perfeito. E a companheira que for, Uhum, eu tenho certeza que ela terá o meu apoio e a minha contribuição, perfeito, de longe. perfeito. Agora, Maravilha. eu quase que tenho certeza de dizer que, com todos os, as forças que estão pressionando, Hum, ele é sensível o suficiente para essa pasta ficar conosco, do PT. uhum. E me conte uma coisa. Ah, o Bolsonaro declarou recentemente que ele não vai passar a faixa por Lula. Quem é que passaria, na tua opinião? Não, não é na minha opinião, tem uma regra. Né? É o Aham, Mourão, o vice. sim, Não, é o tá. Mourão se não for o Mourão, é o presidente da Câmara, do Congresso Nacional. Dilma não pode ser, Não, é constitucional. é constitucional. Tá. Eu também gostaria que fosse a Dilma, mas é Aham, constitucional. tá certo, tá E é certo. de direito ser ela. Aham. E o que é que você tem achado do que a grande mídia tem tratado a Janja? Eu acho com muito desrespeito. Uhum. Ela como mulher. Perfeito. E não, E como mulher ativa, não, né? ela Atuante. não é. Eu concordo muito quando ela quer acabar com o primeiro-damismo, Hum, porque eu não concordo com essa figura da primeira-dama. sei. A primeira-dama tem que ficar quietinha, caladinha. Não. Tá. Agora, ela sabe muito bem Uhum. com quem ela casou e Aham. quais são as obrigações dela, as Uhum. responsabilidades dela. Uhum. E ela é uma mulher que tem demonstrado que é uma mulher politizada, Sim, né? E que não vai aceitar essa figura de primeiro-damismo. perfeito. E eu Perfe- acho que a imprensa, Ah. Raquel, Hum. a lua de mel conosco já acabou. Nunca aconteceu a grande imprensa, né? Não, na luta contra o Bolsonaro, Ah, até que a Globo sei. Rio, a Folha, deram uma. Não é trégua, não. Ah. Estavam assim, não sabiam nem como falar que estavam torcendo pelo Lula, mas assim, não queriam o Bolsonaro. Sim. Tentaram incensar uma terceira via. Uhum. Não pegou. Uhum. O Perfeito. Alckmin encantado com o Lula. Tá. E ele está muito bem, muito feliz, muito leal. E Aham. agora acabou a tal da pequenina lua de mel. Aham. Você viu agora, esses 2 dias. Foi um bate-fogo danado na Nízia Floresta, que está em Nízia Trindade, que está sendo Sim. indicada para a saúde. Sim. E ele bateu o pé.
Uhum. pelo que a imprensa diz, né? Mas é muito ruim ele não apresentar um grupo de ministras que não se, ministras que não sejam as ministras daquelas pastas. Mulher, igualdade racial, Tá certo, tá certo. entendeu? Aham, Eu acho que perfeito. ele tem sensibilidade e não fará. Não sei, sabe, Raquel, Hum, se é porque eu estive lá 15 dias em Brasília hum, e porque também eu o vi lá e eu tenho muita esperança que ele ainda coloque mais mulher. Não a uhum, paridade. uhum. Tá. E nós não podemos esquecer que a Miriam Belchior Hum, e a sim. Fernanda Sim. foram as primeiras mulheres presidentas de bancos públicos, da Caixa Econômica. Sim. Se lembra? A Lembro. Maria Fernanda, na época do Lula, e a Miriam, na época da Dilma. Uhum. Perfeito. A Dilma foi a primeira que indicou uma mulher para o Ministério do Planejamento, que foi a própria Miriam. Perfeito. Aham. Então, nós não podemos retroceder. Inclusive, ao primeiro mandato do Lula, que não tinha mulher, claro. Só tinha a Benedita na assistência social e a, a Emília, um ano, nas mulheres, depois a Niceia, e Hum. aquela quantidade de homem até chegar a Luísa Bairros na igualdade racial. Sim. É Sim. ou não é? Não estou? Lembro. Eu lembro. Aí a Márcia Lopes, na assistência social, lembra? A irmã do Uhum. Gilbertinho. Uhum. E agora, no da Dilma tinha muitas, depois diminuiu, aumentou outra vez. Mas não pode voltar ao primeiro governo Lula. Não, não pode. De jeito nenhum. E nós não deixaremos. Nós não deixaremos, nós reivindicaremos. Exatamente. Mas Perfeito. agora eu quero terminar dizendo que Ah, é um momento muito difícil, Raquel. hum. O estrago, o desmonte, o apagão de dados. Chocante. Olha, e eu fui ministra, eu sei o que tem e o que tinha, e eu fiz um relatório de gestão Uhum. que tem 600 páginas. Certo. Esse meu eu posso lhe mandar. Vou te mostrar, peraí. Beleza. Olha o tamanho. Nossa, maravilhoso. Tem tudo. Eu vou me deliciar. Muito tempo. Esse Beleza. aqui é uma Aham. joia, Ah. joia-prima da coroa feminista. Porque tem ali tudo. Uhum. Tem um pequeno breve histórico do governo Lula, dos 2 mandatos, e mais no da Dilma, que foi o que eu Uhum. estava. Né? Aham. Mas para você saber o Uhum. que tinha Uhum. e o que não tem, Nossa, mãe. a Chocante. sorte foi nós termos isso. Perfeito. Maravilhoso. Me mande, por favor, tá? Mando, com o maior prazer. E tenha Ok. certeza que as mulheres voltarão a ter um protagonismo. E as Per- 3 secretarias Ah. dentro do Ministério das Mulheres, que é enfrentamento à violência, Hum. incluindo a participação, incluindo a violência política,
Uhum. Isso eu posso garantir. A autonomia econômica, incluindo a política de cuidados, Uhum. e a articulação institucional e ações temáticas, incluindo a participação política. Perfeito. E a imagem da mulher nos meios de comunicação? Nós temos uma grande assessoria que ficava ligado a mim, é ligado a mim, Uhum. é uma coordenadoria, assessoria de comunicação e uma coordenadoria de imprensa e de tudo. Está tudo ligado lá, Perfeito. no gabinete. Sempre teve. Sempre teve, mas não tinha ainda controle social dos meios de comunicação. Não, mas isso vai ter no governo, que vai se, ficará ligado, pelo que eu sei, à presidência da República Aham. e ao Ministério das Comunicações. Perfeito. E a Ok. gente tem que ter uma articulação direta com o Ministério das Comunicações. Isso sempre teve. Aham. É o Edinho. Beleza. Beleza. Bom, Eleonora, eu sei que você está querendo sair mais cedo e você quer terminar uma fala qualquer? Eu quero dizer da importância desse seu programa, pedir desculpa pela minha correria, mas nós terminaremos hoje, numa reunião de 2 horas, todo o processo de transição do Tá, GT Mulheres. tá. Né? Por isso que eu também voltei para a universidade. Então, Aham. essa semana que eu fiquei presencial, eu estou mediano, né? Que eu estou como professora visitante no ABC. Uhum. E ontem eu tive os 3 períodos ocupados. Ontem, uma reunião com a Secretaria Estadual de Mulheres do PT aqui, Uhum. também para falar da mesma coisa. Mas Uhum. é isso. Eu me disponho muito e tenho uma esperança enorme. Quero dizer para você e para todas as companheiras e a todas as ouvintes e ouvintes e todos, que a luz no fim do túnel está acesa. Perfeito. Ela, agora, será uma luz muito difícil, porque ela iluminará a travessia, Uhum. mas o desmonte, o apagão de dados, de informações, é o exemplo que eu dei físico, da onde é a sede, de Uhum. onde é a sede da SPM atual. É, e o desastre não é um terremoto, é um desastre. Perfeito. É tão grave. E quando se lembra, para mim dói no coração, quando lembro do que fomos capazes de fazer pelas mulheres brasileiras, Aham. o que ainda foi pouco, Raquel, Sim. porque você sabe que a nossa pauta é imensa. Uhum. Nós duas somos velhas de guerra, no bom sentido. Sabemos que a nossa pauta é imensa e que vivemos aonde? Em que sociedade? Patriarcal, Uhum. capitalista, Uhum. racista, Uhum. homofóbica, Sim. e que todas as partes, todas as pautas de costumes Hum. são dificílimas, porque o Congresso Nacional é um congresso fundamentalista. E o Perfeito. executivo não tem o poder que a maioria da população acha que tem. Uhum. Veja a PEC da transição, a pressão que o líder está fazendo. Perfeito. Então, é muito grave, é muito importante, Raquel, nós que entendemos isso, falarmos mais sobre quais as atribuições do Poder Executivo.
quais as atribuições do legislativo e da sociedade civil. A sociedade civil é cobrar. Quando você me perguntou se não tem uma questão de cobrança da grande mídia, isso tem que partir do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, que é o órgão de controle social sobre as políticas das mulheres definidas, implementadas ou não pela secretaria, pelo Ministério das Mulheres. Eu sei, eu enfrentei pressão e tinha que enfrentar mesmo. Fui cobrada, que era presidenta do conselho, que é tripartite. E é isso que a sociedade civil, eu faço um apelo. Mulheres, se organizem para compor o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, porque nós estamos propondo uma nova lista. Perfeito. Então, essa explicação política, histórica, que é atribuição do Executivo, que é... Não adianta o Executivo mandar um projeto de legalização do aborto. Tá. Vou deixar muito claro, não adianta, se não tem a base no Congresso Nacional. Portanto, vamos saber votar, vamos botar mais mulheres no parlamento. Mais mulheres no poder parlamentar. Mulheres feministas. Tá. Perfeito. Esse apelo é muito forte, Raquel. Perfeito. E nós não vamos poder sair da rua, né? Nós vamos ter que reivindicar o tempo inteiro. Né? A rua está esfacelada. Com o Bolsonaro e a pandemia, nós não ficamos fora da rua? Sim. Sim. Mas é isso. Sim. Mas foi um enorme prazer conversar com você. Peço desculpa pela minha voz, que já errou, que hoje ela está pior. Mas tá faz certo. Parte. Tá, faz parte. Obrigadíssima, Eleonora. Sucesso no seu programa. Gostei muito. E quando puder, com mais calma, que eu estiver mais relaxada, mais tranquila, me convida novamente. Perfeito. E o sucesso do seu programa, viu, companheira? Obrigada, companheira. Valeu. Beijos grandes. Beijo. Tchau, tchau.